Oi pessoal, aqui na minha casa são 6 banheiros e hoje eu vou faxinar pias, box, vitrôs, azulejo e chão. Bora na faxina me acompanhar e tá todos os banheiros limpos. Vamos começar a limpeza dos banheiros e eu vou iniciando tirando as toalhas e os tapetes que estão sujos. No meu banheiro, eu vou iniciar lavando o vidro do box. Até que não tá tão sujo. Mas, como hoje é faxina, é dia de deixar tudo bem limpinho. Eu vou lavar usando bicarbonato, detergente e álcool. Eu tenho vídeo completo aí no canal dessa receitinha. Então, vamos lá para essa faxina. Bora lá começar pelo primeiro box. Ainda pensar que ainda tinha mais 4, mas tudo bem, vamos encarar porque é o dia da faxina. Eu gosto de lavar os boxes semanalmente. Claro que tem semana que vai falhar, porque às vezes não dá tempo, mas todos os banheiros aqui de casa têm o seu box e também o quinto é no banheiro externo da casa. Esse até que eu não limpo com tanta frequência como faço nos banheiros dos quartos, porque é menos usado, então eu até que não me preocupo muito, mas nesse dia a faxina, a limpeza era para os 6 banheiros da casa. Então eu comecei pelo meu quarto, porque eu já comentei com vocês que eu gosto de começar sempre a faxina pelo mais difícil, pelo cômodo, né? Mais difícil da casa, porque depois a gente vai ficando às vezes com aquela preguiça, não com aquele pique do começo, né? Então eu prefiro já começar pela parte mais difícil, então eu comecei pelo meu banheiro. Então eu ensaboo bastante o box usando o lado amarelinho da bucha. Sempre olho mais lavo mais, assim, dou mais atenção na parte de baixo do box, que é onde eu vejo que tem mais sujeira. A sujeira do respingo da água, dos produtos que a gente usa, então eu dou mais atenção para essa parte. Como os meus chuveiros não têm chuveirinho, então eu tenho que jogar água com a jarrinha ou com uma vasilha. Então eu jogo a água ali até eu ver que já saiu todo o produto, para depois eu vir com um pano úmido ou um rodinho. Nesse dia eu estava usando o pano úmido e vou tirando o excesso de água, já para ir ajudando na parte da secagem do box. Então eu vou passando esse pano úmido por todo o vidro, né? E vou tirando esse excesso de água e depois sim eu pego um pano seco e vou secando e dando brilho nesse vidro, olhando bem aonde ainda pode ser que está um pouquinho molhado, com mais água ou até mesmo uma manchinha. Então eu vou pro lado de dentro do box, saio também e nisso eu vou olhando até eu ver que tá completamente limpo e sem manchas de sujeira. Aí sim, essa parte do box eu consigo finalizar e faço esse procedimento em todos os boxes, tanto os que tem no quarto como o da piscina também. Olha que gostoso ver o box bem limpinho, sem respingos, sem aquela gordura do banho. Realmente ficou bem transparente e bem satisfatório. Agora eu vou mostrar para vocês como eu lavo a pia dos banheiros aqui de casa com essa escovinha. Com ela eu ensaboo, esfrego bem ali o ralo da pia e alguns detalhes também, porque aí assim vai tirar toda a sujeira. Gente, como eu tô gostando dessa escovinha que eu comprei. Sempre fiz as minhas faxinas, as minhas limpezas usando escovinha, só que era maior, de um formato maior. Essa, por ser menor e ainda tem o cabinho,
tá limpando melhor do que a anterior. E eu sempre gosto de limpar com escovinha, porque a buchinha às vezes não tira alguns detalhes de sujeira, não limpa alguns cantinhos, quanto a escovinha. Então eu estou gostando bastante, estou usando em tudo, em toda a casa, mas no banheiro, por ter alguns detalhes a mais, ela está deixando bem limpinho quando eu faço a faxina. E aí, além de usar a escovinha, eu também uso a buchinha para dar aquele finalizar, né? Para poder lavar toda a pia por dentro, tirar toda a sujeira, o pó que fica acumulado, né? Que é a poeira que vai pegando do dia a dia, também do uso dos produtos que a gente usa para o rosto, né? Para a boca, na escovação. Então, a gente vai deixando tudo assim ensaboado, tudo limpinho. A torneira também eu gosto de ensaboar, porque aí no dia da faxina ela vai ficar bem limpinha, vai ficar brilhando, né? E depois na bancada, eu já havia comentado que eu não jogo água, então eu ensaboo aí de uma forma a seco, né? Eu uso a buchinha assim, vou usar a escovinha também, mas de uma maneira sem jogar água. Somente mesmo para poder limpar com mais detalhes e depois eu vou finalizar essa parte externa da pia, né? Somente enxugando, passando o pano para não molhar o móvel, uma gaveta que eu tenho embaixo, que eu em outro vídeo eu já havia comentado com vocês. Agora, com o pano úmido, eu vou tirando todo o excesso de sabão aonde eu não posso jogar água. No caso aí a torneira, esse pedacinho do azulejo, a bancada, né, onde eu comentei com vocês que eu não vou jogar água. Assim eu vou passando pano úmido, claro que aí vou lavando ele também na água, né, torcendo e vou finalizando toda essa parte aí fora do azulejo, bancada aí da pia, né, para poder deixar tudo assim sem sabão e voltando depois que tiver sequinho, voltando as coisas para o lugar. Aqui eu tomo bastante cuidado para não jogar água, por isso que eu já ensaboei a seco e agora somente pano úmido por conta do móvel que eu tenho aqui embaixo da bancada. Aí nela também somente pano úmido e não vou limpar por dentro hoje, isso eu faço um outro dia, porque como hoje eu tô limpando, né, todos os banheiros, isso daí me ocupa bastante. E assim eu vou tirando toalhas, tapete de cada banheiro que eu vou passando e juntando no cesto para depois lavar. Agora, olha quanta sujeira nesse vitrô do banheiro. E não fazia tanto tempo que eu havia limpado não, que eu havia até lavado. Mas foi tanta ventania por esses dias, tanto pó, que estava dando assim para escrever. Então, peguei a coragem aí, joguei a água, ensaboei ele bastante, porque cada passada de bucha, a água, o sabão, né, ficava até colorido de tanta terra. Mas fui esfregando e até deixar ele bem assim, sem aquela sujeira maior, né, que estava o pó. E depois fui enxaguando, joguei água, porque eu não usei a mangueira nesse dia. Fui jogando água com a minha jarrinha, minha assistente, que me acompanha na maioria das vezes da faxina. Joguei bastante para poder tirar bem o sabão e também bem a terra que estava acumulada em todos os cantos desse vitrô. Vocês viram que sujeira? Agora é só finalizar pelo lado de dentro. Dá-lhe mais toalhas. Como são 4 banheiros, então são toalhas, né? E só fui acumulando para depois poder lavar. Pessoal, cheguei no último banheiro dos quartos aqui de cima. Tô desanimada? Não, ainda faltam 2 na parte de baixo. Vamos que vamos! Os azulejos hoje só lavei mesmo na parte do box, onde a gente toma banho. Essa parte seca eu só vou passar um pano úmido. Esse pano úmido que eu vou passar, eu sempre coloco também o meu aliado aí, o detergente. Então ali eu vou passando por pedaços do banheiro, sempre lavando o pano, torcendo bem. E aí eu vou com o rodo, para evitar de subir em escada, eu prefiro usar o rodo.
quero compartilhar com vocês uma dica que dá super certo aqui na minha casa. Eu gosto de usar as toalhas sempre da mesma cor e os tapetes também sempre da mesma cor, porque assim eu já ganho na vantagem na hora que eu vou lavar as toalhas e os tapetes, porque aí numa máquina eu consigo lavar todas as toalhas por serem da mesma cor e os tapetes da mesma forma. Assim eu economizo energia, sabão e água. Aqui eu só fui separando o tapete, a toalha de banho e a toalha de rosto para colocar em cada banheiro. Já cheguei no banheiro aqui de fora da casa, que é o banheiro da piscina. Aqui ele junta muitas folhas do jardim e bastante pó. Então eu vou começar varrendo aqui o chão, tirando todas as folhas do jardim. Já dou uma limpada em tudo que tem que limpar aqui. Ensabou o chão, dou aquela enxaguada e aí eu já finalizo também. Até que dessa vez não tinha tantas folhas, porque normalmente são bem mais. Não gosto de deixar a porta fechada, por isso é que suja bastante assim. Nesse cantinho sempre ajunta muita sujeira também, mas hoje até que estava limpo. Para finalizar, retirando essas folhas do banheiro, eu pego a pazinha, né, removo toda a sujeira do chão e coloco na lixeira. Não gosto, apesar de ser folhas, não gosto de jogar aí no gramado na frente, porque senão não vai adiantar, né? O vento vai trazer tudo e vai sujar todo o piso do banheiro novamente. Borges, o bom é que esse piso não é escorregadio. Isso, Emily, não escorrega, porque ele é feito com uma massinha colante com pedrinhas. E isso faz o piso ficar muito resistente, muito forte, ó, e dura anos e anos. Eu joguei para lavar nesse dia o piso do banheiro, água sanitária, um pouquinho de sabão em pó e fui ensaboando por todo o piso. Esse piso, ele quando a casa foi construída, ele foi feito com pedrinhas também, não somente brancas, com pedrinhas também meia marrom bem clarinho. Por isso que os pisos aqui da área externa tem essa cor meia cor de terra, é porque eles já foram feitos mesmo nesse tom aí de, vamos falar assim, tom do pó, né? Então, claro que quando a gente lava, dá para ver que dá diferença, porque aí aquele pó que está ali em cima do piso, ele vai sair tudo e vai ficar com uma aparência mais clarinha, mais limpinha. Aqui eu já havia jogado água, então eu já tinha retirado o excesso do sabão, fiquei mesmo só para puxar o restante da água e não costumo enxugar esse banheiro, porque como ele tem esse piso áspero, eu deixo ele secar assim naturalmente mesmo, mas é claro que eu tiro todo o excesso da água, todo o excesso do sabão para não deixar ali no piso. Amy? Mas, Amy, o que você tá aprontando, menina? Borges, estava fazendo pipi. Tomei muito refrigerante na hora do almoço. Tá bom, Amy. Agora pare de gracinha porque eu preciso limpar o meu banheiro. Aqui no lavável eu também gosto de combinar os tapetes com as toalhinhas e finalizar com um cheirinho. Esse aqui é o banheiro mais cheiroso da casa. Sempre foi o meu preferido. Eu percebi, Eve, que você gosta bastante dele. Agora eu sei quem é que está gastando todo o meu papel higiênico. Vocês viram quantos banheiros que eu consegui limpar hoje? Ainda bem, tudo em ordem, tudo finalizado. Eu sou a Má Borges. E eu sou a Robô L. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!